Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e esse vídeo eu tô gravando aqui para dar algumas argumentações sobre um assunto que me incomoda muito quando eu vejo as pessoas abordando, tá? Que é a questão do financiamento coletivo voluntário. Vamos dar nome aos bois aqui. Agora ficou bastante comum alguns canais no YouTube e mesmo blogs ou projetos individuais pedirem dinheiro por financiamento coletivo. Seja dinheiro todo mês, né, como é o caso do Patreon, do Apoia-se, etc., que o pessoal já conhece, seja um dinheiro pontual para uma eventual necessidade ou um eventual projeto, como é o caso do Catarse, do Vaquinha e do Kikante, enfim. Algumas pessoas criticam os youtubers que fazem isso porque chamam eles de mendigos, falam que eles não tem nada que tá pedindo isso daí, que isso daí é uma babaquice, isso daí é uma perda de tempo, que os caras não acrescentam em nada na vida de ninguém e o pessoal não tinha que tá dando dinheiro pra eles. Tudo bem, não vou nem questionar essa argumentação aqui agora, eu só vou usar isso daí como gancho pra justificar o que eu tô querendo dizer. Aliado a isso, eu sempre escuto críticas a algumas instituições que também pedem dinheiro dos seus apoiadores. Uma delas, que sempre recebeu muita crítica por isso, foi a ATEA, né, que é a Associação dos Ateus e Agnósticos, que é basicamente o único CNPJ de ateus, né, do Brasil. Já critiquei a ATEA em vídeos, já participei de eventos em que a ATEA estava inclusa, então apesar de eu discordar de muita coisa do que acontece em relação à ATEA, eu acho que ela é uma instituição importante, eu acho fundamental que a ATEA exista. E no que diz respeito a cobrar dinheiro, as pessoas sempre criticam a ATEA dizendo que virou igreja, vocês criticavam o dízimo dos pastores, mas aí agora vocês estão cobrando dinheiro também, tá ficando igual a igreja e tal, deem dinheiro pros pastores da ATEA. Aí eu vou tentar justificar por que isso daí não procede, pelo menos não na minha cabeça. Para começar, qualquer serviço que você use ou que você ache interessante, provavelmente vai ser pago. Seja um clube desses tradicionais, né, que aqui em São Paulo tem muitos, né, ou seja clubes de futebol também, né, ou que estejam ligados a esporte e tal, nem todos estão, alguns estão. Esses clubes vão cobrar uma mensalidade de você e em troca você vai usar o serviço desse clube. Da mesma forma, quando você tem um conselho regional, em que você se filia para ter uma carteirinha da sua ordem ou da sua especialidade, né, da sua profissão, esses conselhos regionais te cobram uma anuidade também. E é claro, às vezes você precisa da carteirinha para poder trabalhar. Sem um CREA, sem um CRMED, sem uma OAB, você não consegue trabalhar. Porém, você poderia alegar também que você está dando dinheiro para uma coisa que não está fazendo nada, não está servindo para nada e em muitos casos não serve mesmo, tá? Especialmente o CRBio, mas eu não vou falar disso agora. Mas quando você junta pessoas por um interesse em comum, é normal que seja feita uma vaquinha entre aquelas pessoas para manter essa união que foi feita, essa instituição, ou sei lá, esse órgão, esse prédio, sei lá, qualquer coisa que seja. Quando você monta, sei lá, um fã-clube, você precisa de dinheiro. Quando você monta uma associação de alguma coisa, sei lá, associação do Boi Zebu, associação dos falcoeiros, associação dos aquaristas, associação dos jogadores de boliche, tudo isso daí precisa de dinheiro. E você tem uma vaquinha que é feita voluntariamente por todas aquelas pessoas que estão ali para sustentar a instituição, para sustentar um escritório, um CNPJ, um contador, alguma coisa que precise. A ATEA é a mesma coisa, ela é uma associação de ateus e agnósticos. Os ateus e agnósticos que se sentirem representados pela ATEA e que quiserem se filiar, eles podem contribuir. Nem é exigido essa contribuição. Ao contrário do que acontece em muitas associações que tem por aí. Na ATEA, essa contribuição é voluntária. Você dá se você quiser. Então eu não vejo nenhum problema nesse tipo de coisa. Nenhum problema. Muito pelo contrário, isso daí não é pastoreio, não é coisa. São pessoas unidas por uma causa que elas acham justa, que elas acham coerente, que elas têm afinidade e elas estão dando dinheiro para manter uma estrutura básica. Sei lá, pagamento de alguns impostos, às vezes uma sede física, né, um escritório, alguma coisa assim. É basicamente isso que eles estão fazendo. Então eu não vejo isso como um problema. E se as contas forem, obviamente, transparentes, né, todo mundo souber o que está sendo gasto e tal, que aparentemente eu acho que é certinho lá na ATEA. Não sei, faz tempo que não vejo, mas usualmente era bonitinho. Mas isso vale para qualquer outra instituição que estejam criticando, tá? Eu usei a ATEA como exemplo porque ela geralmente é criticada por causa disso. E o mesmo tipo de crítica que é feito à ATEA é feita ao pessoal que pede Patreon, ao pessoal que faz Catarse, essas coisas assim. E eu também não vejo problema algum, as pessoas dão o dinheiro se elas quiserem. Ah, mas aquele canal não contribui em nada, ele só espalha bobagem, ele só faz coisa... Paciência, eu acho uma tristeza que alguns canais de pseudagem aí que eu vejo por aí, que cobram por cursos, que fazem não sei o quê,
Eu acho uma tristeza que as pessoas paguem isso daí. Mas, paciência, é o dinheiro delas, elas estão sendo enganadas. O máximo que eu posso fazer é tentar abrir os olhos delas para elas perceberem que elas estão gastando dinheiro à toa. Eu não tenho como ir lá e segurar a mão delas e falar, não dá dinheiro, é um absurdo o cara pedir. Não é um absurdo a pessoa pedir. Se ela tem direito, se o YouTube eventualmente permite, ou a plataforma que ela faz uso permite que ela faça essa cobrança por doações, por donativos, qual é o problema? Tá? Lá nos Estados Unidos isso é a coisa mais comum do mundo. Basicamente todas as coisas você tem doação. A pessoa doa se ela quiser, se ela não quiser ela não doa. Então eu não vejo problema nenhum com isso. E eu acho que muita gente que está me assistindo vai concordar. Porém, eu vou agora chegar na discussão que eu queria com esse vídeo, que é a questão das igrejas, tá? Do dízimo. Quando você vai dar uma olhada no Velho Testamento, e agora eu vou falar só do cristianismo porque é o que mais sofre crítica aqui no Brasil. Quando você vai falar do Velho Testamento, você vê que tinha lá os 10% de dízimo que as pessoas tinham que dar para manutenção de alguns serviços ali. Basicamente, tá, me corrija algum bibliófilo aí se eu estiver errado, mas não existia governo. Os reis de Israel surgiram acho que depois. No começo eram as tribos, e quem comandava essas tribos era meio que o sacerdote. Você não tinha como manter essas coisas todas se você não fizesse uma vaquinha, digamos assim, entre os moradores, né, os habitantes daquela tribo, para que todo mundo colaborasse com donativos para manter aquela instituição, para manter aquela estrutura ali. Paredes, tendas, sei lá o que mais, camelos, vestuário, peças sagradas, eu não sei porque eu não lembro mais, faz tempo que eu li. Porém, você tinha isso daí. É o mesmo princípio de uma associação, a meu ver. Você tem uma estrutura central que une todos, que é relevante para todos, e todo mundo dá uma pequena grana para contribuir para aquilo ali. Não vejo problema algum nisso. Óbvio, depois que as tribos de Israel viraram um reino, depois que esse reino foi destruído sei lá quantas vezes, e aí o cristianismo virou uma religião de Estado, e essa religião pegou elementos do judaísmo, inclusive esse dízimo, tal, não sei o que, aí você começou a ter um tratamento diferenciado. Mas também a lógica é a mesma. Você tem uma igrejinha, uma paroquinha lá na Casa do Chapéu. Essa igrejinha, ela vai ser erguida por mutirão, por trabalho voluntário, ou porque os pastores ou os padres lá vão ajudar, mas quem vai manter isso daí? Como que vai ser feita a manutenção disso? Você precisa de dinheiro. Todo mês você precisa de dinheiro. Esse dinheiro vai ser dado pelas pessoas que usufruem daquele espaço. E, obviamente, eles podem vender alguma coisinha, vende um santinho, vende, sei lá, alguma coisa lá relacionada àquela igreja para fazer alguma verba, para manutenção, né? Parede, sei lá, cadeira, essas coisas todas que precisam. Às vezes uma festa, às vezes faz uma quermesse, uma feira beneficente, uma coisa para ver se arrecada fundos, tá? Então o pessoal leva comida e o público compra. Tá? Você pode fazer várias maneiras de manter uma grana ali. A contribuição histórica do Estado para isso era a isenção de impostos para as igrejas, porque falava, pô, as igrejas já são um trabalho voluntário, tecnicamente, então elas não precisam de cobrança de impostos para onerar mais ainda o que elas fazem. Ainda por cima que tem toda aquela questão de caridade e tal, então por definição não deveriam ser instituições ricas. O problema aconteceu quando começaram as igrejas pentecostais e neopentecostais aqui no Brasil. Aliás, aqui no Brasil não, no mundo inteiro, porque eles exigem o dízimo de uma forma praticamente com coerção. Se você for ver as filmagens, inclusive do Malafaia, do Feliciano e tal, cobrando dinheiro das pessoas, aquilo lá não é um pedido de dízimo, aquilo lá é uma cobrança. Aquilo ali é como se fosse uma mensalidade que a pessoa tem que pagar para frequentar aquela igreja. E essa mensalidade, óbvio, parte dela é usada para manutenção dos templos e tudo, né? Porque também precisa, mas parte dela é usada para o enriquecimento dos pastores. A gente sabe disso, a gente sabe. Ah, mas o Malafaia declara tudo que tem. Ok, ele tá trilhardário. Mas aí você vai falar, ai Pirula, mas que hipocrisia sua. Você está criticando o Malafaia, está criticando o Feliciano, está criticando os pastores que estão ficando ricos, mas é o mesmo princípio do Patreon. É um cara pedindo dinheiro, as pessoas dão porque querem. Exato. Tem sua lógica esse argumento que você está falando. Se não fosse um pequeno diferencial das igrejas, que é exatamente essa questão da coerção. É exatamente esse fato de você ameaçar a pessoa de que se ela não doar o dinheiro dela, se ela não der a mensalidade dela para o pastor, para a igreja, ela vai ser castigada. Não por você, mas vai ser castigada pelo sobrenatural, por Deus, por Jesus, sei lá. Ou então as preces dela não vão ser atendidas porque você precisa dar o dinheiro para receber. Ou então você vai dar a entender para os outros fiéis que aqueles que não contribuem não merecem estar ali, vai gerar uma situação meio que de mal-estar nelas, tal. Tudo isso daí são estratégias de coerção, tudo isso daí são estratégias para arrancar dinheiro. E isso daí eu vou discordar até o final. Isso daí eu vou achar extremamente antiético e imoral.
moral, especialmente quando a gente está falando de pessoas pobres, miseráveis, que estão desesperadas, procuraram a igreja para conseguir ajuda e estão lá dando dinheiro para um pastor que já é milionário em troca de uma promessa que pode ou não se cumprir. Então não é a mesma coisa. Agora, seria a mesma coisa se o cara que tá pedindo o Patreon lá, por exemplo, ou que tá pedindo o Catarse, se ele falasse, ó, se você não me der o dinheiro que eu tô pedindo, não precisa mais assistir meus vídeos. Se você não der o dinheiro que eu tô pedindo, você vai embora daqui. Olha, se você conhece alguém que é seguidor aqui e não dá o dinheiro que eu tô pedindo, então você já sabe como é que é. Você já fica esperto que esse cara não vale nada, esse cara não presta. Você tá gerando já um mal-estar, uma situação de obrigação nas pessoas que eu discordo. E ainda assim, não é tão pior quanto os pastores, porque os pastores estão brincando, digamos assim, com o transcendente. Eles estão fazendo um grau de ameaça eterna, de fogo eterno, ou de não atender às preces, sei lá, uma cura de uma doença, uma coisa assim, que é uma guerra psicológica na cabeça do fiel, que é muito mais forte, é muito mais intensa do que simplesmente você falar que quem contribui é melhor do que quem não contribui, tá? Que é a única ferramenta que um vlogueiro tem para poder, sabe, jogar na cara das pessoas para eles contribuírem para ele, tá? De forma desonesta. Então, ainda assim você tem um fator de diferente para as igrejas. As igrejas, né, essas pentecostais, né, pentecostais, que tem esses pastores milionários. Eu sei que tem muita igreja que não faz isso, tá? Que os pastores não ficam tão milionários assim. Claro, também não tem que dizer que eles têm que ser pobres, mas que eles realmente estão engajados com a melhoria da igreja, que o dinheiro realmente é bem aplicado, que as contas são todas discriminadas, que as pessoas não sofrem coerção para poder doar o dinheiro. Mas eu estou falando especificamente dessas igrejas pentecostais, neopentecostais, em que há essa coerção e a gente sabe que ela existe, tem vídeos, tem filmagens, tem um monte de coisa para provar isso daí. Isso é picaretagem, e então nesses casos a regra do doa quem quer vale peronomútil, sabe? Ela vale, mas não vale, porque você está usando um mecanismo psicológico de coerção muito forte para que as pessoas doem o dinheiro que muitas vezes elas nem têm, tá? Então isso eu não acho que seja a mesma coisa. Agora, do mesmo jeito que eu reconheço que exista um paralelo entre o dízimo e as doações voluntárias, tá? Apesar de eu reconhecer essa diferença com as igrejas, mas eu reconheço que o princípio é o mesmo, tá? Inclusive a origem era a mesma, né? Eu também digo que quem diz o contrário, eu conheço gente do meu convívio e já vi gente na internet falando que o Malafaia não tem problema, porque o Malafaia ele tá pedindo dinheiro, mas doa quem quer, ele não tá obrigando ninguém a dar, ele não tá amarrando ninguém na cadeira, não tá acorrentando ninguém no pé da mesa, mas quando é a ateia que tá pedindo donativos, mas quando é aquele vlogueiro que você não gosta que tá pedindo Patreon, entendeu? Aí é um absurdo, aí é o cúmulo, aí é uma mendigagem, aí virou igreja, aí não sei o que, aí é uma hipocrisia. Sinto muito, negão. Se você concorda com né, especialmente as igrejas, então você não pode falar um A dos outros, você não pode falar nada dos outros, porque é uma doação voluntária do mesmo jeito, doa quem quer, se você não gosta, azar seu. Isso quer dizer que você não pode criticar? Lógico que pode criticar, mas veja o nível da crítica. Você pode criticar quem está doando porque é otário, você pode criticar a pessoa que está pedindo porque é cara de pau, porque não presta, mas o princípio é o mesmo. Então você não pode, se você concorda com Malafaia, com Feliciano, essas coisas assim, você não pode criticar a atitude de pedir dinheiro em si, seja de quem for. Você pode talvez criticar a finalidade da pessoa, mas não a atitude em si, porque a atitude em si é exatamente a mesma coisa. Agora, eu, no meu ponto de vista, acho que as igrejas, nesse aspecto, essas igrejas dos pastores milionários que estão aí exigindo que os fiéis deem o dinheiro, cobrando deles, senão eles não vão alcançar a graça, senão eles não vão alcançar os pedidos, senão eles não vão alcançar o céu, eles vão pro inferno. Essas igrejas eu acho que elas são muito piores. E eu acho que nesse ponto deveria ser revista essa lei dos impostos das igrejas. É importante que as igrejas não paguem impostos por causa desse princípio da filantropia, esse princípio da caridade, esse princípio de que já tem que arcar com um monte de despesas que eles não têm de onde tirar, é só doação, etc. Agora, quando chega nesse nível de megatemplos, de Templo de Salomão, de Edir Macedo, de Assembleia de Deus do Malafaia, lá do Feliciano, quando chega nesse nível, eu acho que o governo deveria sim fazer alguma coisa. Sabe, a partir do momento que tem um corpo jurídico na igreja, que tem um CNPJ, que você tem a cifra de milhões sendo rodados para tudo quanto é lado aí, pastores enriquecendo, isto deveria sim ser alvo do fisco. Agora, não me pergunte como, eu não sou jurista e estou aberto a discussões com relação a isso, de como fazer isso de uma forma justa para não prejudicar as igrejas pequenas e, ao mesmo tempo, não deixar impune a igreja desses pilantras aí, que são igrejas maiores. Beleza? Então,
Como eu falei, esse vídeo aqui é um vídeo mais opinativo, tem algumas coisas que eu até já falei em outros vídeos. Obrigado por quem assistiu até aqui. Desculpa se eu ofendi alguém aí, não era a minha intenção, é só uma reflexão mesmo, tá? Não tô aqui querendo dizer que eu tô certo, tá? Eu só estou dando a minha opinião. Um abraço pra vocês, até amanhã e falou!